Você acredita que Deus pode usar uma simples conversa para curar feridas que ficaram abertas por décadas? Então assista essa história até o fim. E se tocar o seu coração, se inscreve no canal e deixa seu like. Aqui a gente conta histórias reais que mostram que Deus ainda fala. Era uma manhã nublada de terça-feira. Felipe saía de casa como de costume, mochila nas costas, fones de ouvido e a cabeça cheia de pensamentos. Ele estava indo para mais um dia comum no trabalho, desses em que a rotina é tão automática que nem se percebe o caminho. Pediu um carro por aplicativo, como fazia todos os dias. O carro chegou em menos de 5 minutos. Um sedã simples, preto, limpo. No painel, um versículo em um pequeno papel. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Felipe notou, mas não deu muita atenção. Entrou no carro e cumprimentou o motorista com um bom dia meio apressado. O motorista, um senhor de uns 50 anos, de olhos gentes e sorriso discreto, respondeu com um aceno educado. Bom dia, meu jovem. Que Deus te abençoe hoje. Felipe sorriu, surpreso com a gentileza, mas voltou para seu fone de ouvido. Enquanto o carro se movia pelas ruas movimentadas da cidade, o motorista parecia dirigir com calma, sem pressa. Em alguns momentos, murmurava trechos de louvores que tocavam bem baixinho no som do carro. Você quer que eu abaixe o volume? Perguntou, simpático. Não, tranquilo, respondeu Felipe. O silêncio durou alguns minutos, até que o motorista, de forma inesperada, perguntou: posso te fazer uma pergunta estranha? Felipe tirou o fone, curioso. Claro, pode falar. Você acredita que Deus coloca pessoas na nossa vida na hora certa? Felipe ficou pensativo. A pergunta o pegou de surpresa, mas respondeu com sinceridade. Acredito sim. Acho que nada acontece por acaso. O motorista assentiu com um leve sorriso. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas parecia carregar algo dentro de si que estava prestes a transbordar. É que eu sinto que hoje você entrou no meu carro por um motivo maior de, sinceramente, eu nem sei por onde começar. O carro seguia pela avenida, mas o tempo parecia desacelerar. Felipe, agora sem os fones, estava completamente atento. O motorista respirou fundo. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro. Meu nome é Osvaldo, e faz tempo que eu carrego um peso, um segredo que ficou guardado aqui dentro por mais de 20 anos. Felipe não disse nada, apenas olhou para ele com respeito e atenção. Eu nunca contei isso para nenhum passageiro, nem para os meus filhos. Mas hoje não sei explicar. Parece que Deus quer que eu diga. O silêncio se fez por alguns segundos. Osvaldo limpou discretamente os olhos, como quem tentava impedir que a emoção o dominasse. Há mais de 20 anos, eu fiz algo que mudou minha vida. Eu era jovem, tinha acabado de casar, cheio de planos. Trabalhava como vendedor, ganhava pouco, mas era feliz. Até que um dia, eu cometi um erro que me persegue até hoje. Ele engoliu seco. Felipe continuava em silêncio. Percebia que aquele homem precisava falar, precisava se libertar. Eu traí minha esposa. Foi uma única vez. Uma fraqueza, uma viagem a trabalho e uma escolha errada. Não durou nada, mas destruiu tudo aqui dentro. Felipe sentiu um aperto no peito. Não esperava ouvir algo tão profundo naquela manhã comum. Eu nunca contei para ela. Nunca tive coragem. E depois disso, eu tentei ser o melhor marido possível. Nunca mais repeti aquele erro. Criei meus filhos, fui presente, servi na igreja, mas dentro de mim, sempre carreguei essa culpa. Sempre acreditei que, se eu confessasse, perderia tudo. As palavras saíam com dificuldade. Osvaldo parecia lutar contra si mesmo. As mãos tremiam levemente no volante. Eu oro, eu peço perdão, mas parece que Deus sempre me lembra. Como se dissesse: enquanto você não for verdadeiro, você não vai ser livre. Felipe, emocionado, disse com suavidade: talvez seja por isso que a gente se encontrou hoje. Porque às vezes, Deus usa pessoas comuns para abrir portas que a gente manteve trancadas por anos. Osvaldo assentiu. Seus olhos agora estavam marejados. Ele respirou fundo novamente e disse: eu não quero mais esconder. Eu não aguento mais carregar isso. Eu quero ser livre. Felipe colocou a mão no ombro dele e respondeu:
com uma firmeza doce. Então começa por aqui. Porque a confissão é o primeiro passo para a cura. O carro continuava rodando pelas ruas da cidade, mas naquele momento, nem Felipe nem Osvaldo pareciam preocupados com o destino. O que importava agora era o que estava acontecendo dentro daquele carro, não no GPS, mas na alma. Osvaldo começou a chorar. Não um choro escandaloso, mas aquele tipo de choro silencioso, profundo, que vem de quem passou tempo demais sufocando a dor. Eu tentei enterrar isso por anos. Me convenci de que era passado, que Deus já tinha perdoado. Mas toda vez que minha esposa me olhava com aquele carinho, aquele respeito, meu coração apertava. Porque ela não sabia. E eu sabia que, de alguma forma, não estava sendo honesto. Felipe o escutava com o coração aberto. Algo dentro dele também estava sendo tocado. Afinal, todos carregam segredos. Uns maiores, outros menores. Mas todos, em algum nível, sabem o que é viver tentando esconder uma dor. Eu tive medo, continuou Osvaldo. Medo de perder minha família. Medo de destruir tudo. Mas hoje, pela primeira vez, eu percebo que não dá mais para viver. Assim, eu preciso da verdade. Preciso da paz que só vem quando a gente abre o peito e entrega tudo para Deus. Felipe então disse algo que parecia não vir dele, mas do céu. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes, Deus não expõe para nos envergonhar. Ele expõe para nos curar. E talvez Ele tenha te dado essa corrida hoje para te lembrar que Ele não desistiu de você e que ainda tem restauração, mesmo depois de tanto tempo. As palavras tocaram fundo. Osvaldo sorriu entre lágrimas. O alívio começava a aparecer no seu semblante. Eu pensei que ia carregar isso até o fim da vida. Mas agora acho que é hora de deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. Talvez eu não consiga reparar tudo, mas posso recomeçar com verdade. Felipe assentiu. O trânsito seguia, mas dentro do carro, o tempo parecia sagrado. Osvaldo respirou fundo, enxugou os olhos e disse: hoje, quando eu chegar em casa, eu vou contar. Não importa o que aconteça. Porque, pela primeira vez em 20 anos, eu quero viver leve. Felipe, emocionado, respondeu: e Deus vai te honrar por isso. Porque não há nada mais poderoso do que um coração sincero diante dele. Naquela tarde, Osvaldo chegou em casa mais cedo do que o normal. Ainda sentia o coração acelerado, como quem estava prestes a enfrentar uma montanha. Mas agora havia também uma coragem diferente, uma força que ele sabia que não vinha dele, mas do alto. A esposa estava na cozinha, preparando o jantar, como sempre fazia. Ao vê-lo chegar com os olhos um pouco inchados, ela estranhou. Está tudo bem? Ele se aproximou devagar. Sentou-se à mesa e, com a voz embargada, disse: amor, eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu escondi por muitos anos, e que me dói mais do que qualquer castigo. Ela parou, ficou em silêncio, e ele contou tudo, sem florear, sem culpas terceirizadas. Só a verdade, nua e crua, depois de 20 anos guardada. O que seguiu não foi simples. Houve lágrimas, choque, dor, mas também houve algo que Osvaldo jamais imaginou. Ver, misericórdia, sua esposa chorou, mas não gritou. Ela se retirou, mas voltou. E quando voltou, olhou nos olhos dele com firmeza e disse: eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu vejo arrependimento nos seus olhos. E se Deus te perdoou, eu também quero aprender a perdoar. Naquela noite, Osvaldo não dormiu num sofá, nem saiu de casa. Ele dormiu em paz pela primeira vez em 2 décadas. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, enfim, a verdade tinha saído da prisão, e junto com ela, o coração dele. Nos dias seguintes, o clima ainda era delicado, mas havia algo novo entre eles: sinceridade. O casamento não havia sido destruído. Ele estava sendo reconstruído agora com base em verdade, graça e perdão. E quanto à corrida com Felipe, os dois nunca mais se viram. Mas Osvaldo, agora, mantinha uma nova frase no painel do carro, ao lado do versículo antigo: a verdade dói, mas liberta. Deus não desiste de quem quer voltar. Ele voltou a dirigir. Mas de vez em quando, ao pegar um novo passageiro, sentia algo no coração como um empurrão suave de Deus e dizia: posso te perguntar uma coisa estranha?
Porque agora, Oswaldo sabia. Deus cura corações através de conversas sinceras. E você? Talvez também esteja carregando algo que ninguém sabe. Talvez sua alma esteja pedindo por libertação há anos, mas você tem medo do que pode acontecer se a verdade sair. Mas hoje, essa história veio para te lembrar. Deus não quer te condenar. Ele quer te curar. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: Senhor, eu quero ser livre. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Aqui você vai encontrar histórias reais que mostram que Deus ainda fala e cura corações feridos com palavras simples e verdadeiras.